Amém, irmãos? Estamos hoje, então, dando continuidade aí no estudo O Deus Verdadeiro, amém? Hoje nós vamos finalizar a lição Quem é Deus, amém? E aí, então, nas próximas a gente já vai começar a trabalhar aí com, provavelmente com os atributos de Deus, amém? Então, como a gente começou? A gente começou falando sobre a necessidade de se conhecer a Deus, de se conhecer o Senhor, porque Israel, era comparado pelo profeta Isaías, o boi conhecia, o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tinha conhecimento, do seu Deus, Depois nós falamos sobre estudar o Senhor. Como é possível estudar Deus, E nós chegamos à conclusão de que só poderíamos estudar Deus a partir de quê? A partir da sua revelação, Amém? E aí tivemos duas lições nessa parte. Então, a primeira falando da revelação natural, da criação, que revela a Deus, e da revelação escrita, que é a palavra de Deus, Amém? E a segunda aula desse ponto, nós falamos sobre o clímax, o ponto mais alto da revelação de Deus, que é quem? A encarnação do Filho, A pessoa de Jesus. Então, é possível estudar Deus? É claro. Mas como? É possível compreender Deus na sua plenitude? Não. Mas é possível estudá-lo e compreendê-lo a partir daquilo que ele revelou acerca de si mesmo, pela criação, pela palavra e na própria pessoa do Filho. Amém? E na última aula, então, foi a quarta aula, nós começamos falando, quem é Deus? Amém? Quem é Deus? O Deus verdadeiro, o nome do estudo, a série do estudo que nós estamos estudando, é o Deus verdadeiro, amém? Um Deus que é desconhecido para muitas pessoas, para muitos crentes da nossa era contemporânea, É como aquela passagem de Atos 17, que Paulo vai no Areópago e tem um altar lá ao Deus desconhecido. As pessoas estão assim, estão adorando a um Deus desconhecido, um Deus que elas não conhecem. E Paulo, ele usa como uma estratégia, ele não estava pregando para crentes, estava pregando para filósofos pagãos, para filósofos gregos, que eram politeístas, adoravam tantos deuses. Ele estava justamente ali no Areópago, que era um local onde era um panteão de deuses, templos de toda sorte, e tinha esse altar, que não tinha imagem nenhuma, era só um altar, escrito, ao Deus desconhecido. Ele diz, esse que vocês adoram sem conhecer, é precisamente o que eu vos anuncio. O Deus que fez os céus e a terra, que não precisa que ninguém leve ele daqui para lá, de lá para cá, ele não é semelhante ao ouro e prata, mas ele criou todas as coisas, nele nos movemos, aleluia, nós vivemos e existimos, louvado seja o nome do Senhor. Quem é Deus? Quem é o Deus verdadeiro? Então nós começamos a estudar, falando sobre a existência de Deus, os argumentos acerca do panteísmo, acerca do ateísmo, acerca do deísmo, acerca do agnosticismo e do teísmo. Nós falamos isso na aula passada. Falamos das 5 vias, que foi uma obra feita por Tomás de Aquino na Idade Média, no início da Idade Média, para falar sobre, são argumentos que ele lançou para falar acerca da existência de Deus sem usar a Bíblia, Mas Tomás de Aquino era um teólogo e um dos principais pensadores aí do pensamento, hoje do pensamento católico romano. Amém? E então nós falamos que Deus existe, E nós sabemos isso pela sua revelação, E não somente ele existe, ele é um Deus pessoal, ele não é uma força, uma energia, uma coisa transcendente, impessoal. Não, ele é transcendente, mas ele é um Deus pessoal. Ele é Deus.
Ele é um ser supremo e soberano. Nada pode se comparar a Deus. Mas Ele não é tudo, como diz o panteísmo. Ele não é tudo e tudo é Deus. Não. Deus, Ele é Deus. E a diferença entre Deus e todas as outras coisas é que Ele é Deus, o Criador. E todas as outras coisas são criatura dEle. Então isso é maravilhoso. Deus verdadeiro é um ser pessoal, autoexistente, através de cuja vida tudo subsiste. Hoje nós vamos falar sobre, talvez uma das doutrinas aí, um dos mistérios incompreensíveis de Deus. Amém? Deus, em sua essência, nós já dissemos que Ele é um Deus pessoal, mas Ele é um Deus que se apresenta em 3 pessoas. Ele é um Deus trino, né? Não são 3 deuses, é um único Deus, mas se apresenta em 3 pessoas. Esse é um dos maiores mistérios, um dos mistérios mais incompreensíveis de Deus, que a mente humana não consegue explicar, que a razão natural não consegue explicar, que as leis da física e da natureza que foram criadas por Deus também são limitadas para explicar. Por isso que há tanta controvérsia em relação a essa doutrina. Deus é uma trindade. Não são 3 deuses, é um único Deus, mas em três pessoas. Amém? Então nós vamos abrir um texto aí, para nós começarmos com um texto. Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. Mateus, capítulo 3. Graças a Deus. Vamos falar hoje sobre o ser de Deus e num aspecto específico, né, que é o aspecto da sua natureza trina ou triuna. Vamos falar um pouco sobre esses termos. Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Então, uma das passagens principais aí da doutrina da Trindade. Nós vamos voltar a ela ainda, mas eu queria falar um pouco sobre essa doutrina. Então, Trindade. Que palavra é essa? Né? Que palavra é essa? Trindade. Ela não está na Bíblia. Trindade não está na Bíblia. A palavra Trindade, ela não existe na Bíblia. Mas ela é usada para explicar algo que a Bíblia ensina. Né? A Bíblia ensina essa característica. Essa palavra significa 3 em 1. Né? É uma tríplice, uma característica tríplice, mas que redunda numa unidade completa. Ela pode ser definida também pelo termo triunidade, não é isso? Triunidade. Porque é 3 mais é uma unidade. Então demonstra que dependendo do que nós estivermos falando, ou vai ser 3 ou vai ser 1. Quando nós nos referimos a Deus, dependendo do que nós estivermos falando, ou vai ser 3 ou vai ser 1. Porque se nós estivermos falando da divindade, aí é 1. Não são 3 deuses, é um único Deus. Mas se nós estivermos falando das pessoas, das características de pessoa, a pessoalidade de Deus, aí são 3. Amém? 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém?
O primeiro a usar essa palavra foi um grande homem de Deus chamado Tertuliano. Alguns afirmam que Tertuliano ele apostatou no final da vida, mas ele foi um grande teólogo e as ideias de Tertuliano a respeito da Trindade, ele foi o que cunhou primeiro essa palavra no século III, ou seja, entre 201 e 300, né, o ano 201 e o ano 300. É por isso que essa palavra não está na Bíblia, porque ela surgiu no século III e o Novo Testamento finalizou no primeiro século, né? Foi fechado o cânon do Novo Testamento no primeiro século. Mas Tertuliano, então, foi o primeiro a usar essa palavra. Mas o principal nome a defender a doutrina da Trindade, que formou base para os concílios que vieram depois, e que inclusive forma a doutrina que até hoje, século 21, nós defendemos, está muito bem estabelecida, o principal nome foi Atanásio de Alexandria. Esse baixinho era uma bênção, era um homem de pequeníssima estatura, e era uma bênção, né? E ele, já no século IV, né, do ano 301 ao ano, se não me engano, ele nasceu no ano 328 e morreu no ano 300 e, não me recordo agora, mas por volta de 380 e alguma coisa. Ele nasceu no ano 328. E Atanásio, então, ele defendeu a divindade do Pai, a divindade do Filho e a divindade do Espírito Santo. Parece que para nós hoje é tão simples, porque nós já conhecemos a doutrina, sim ou não? Não é fácil? Mas naquela época não era assim não, irmãos. Começo da igreja, surgiram tantas heresias, surgiram tantas coisas. Curiosamente, os apóstolos não deixaram isso muito bem organizado e definido. É claro que o Espírito Santo os inspirou a escrever o Novo Testamento, mas isso precisava ser interpretado. Eles não tiveram nenhum postulado que dizia, olha, isso é assim. Eles tiveram, depois que os apóstolos morreram, que começaram a surgir uma série de heresias e muitas discussões em concílios, eles tiveram que formular essas doutrinas para que ficasse claro na mente da cristandade. Então, desde o início da igreja, a igreja travou vários embates, né, várias lutas aí acerca dessa questão, e muitas heresias surgiram acerca disso, né? A falta de compreensão das Escrituras, que para nós hoje talvez é um pouco mais fácil, já tem 2000 anos de escritos, né? E comentários e cabeças pensantes, iluminadas por Deus, que nos dão entendimento acerca de muita coisa, mas naquela época era muito recente. Então a falta de compreensão das Escrituras levou muitos, ou alguns, né, a afirmar erroneamente, né, que Jesus foi criado por Deus. Era muito comum no segundo século, essa ideia, segundo e terceiro século. Jesus foi criado por Deus. E hoje nós temos essa heresia, continua até hoje. Quem defende essa heresia? Quem sabe? Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová sustenta essa heresia até hoje. Jesus não é Deus. Ele é um Deus menor, um Deus com letra minúscula. Ele foi criado por Jeová. Se contradizendo na própria escritura deles, né? Tradução do Novo Mundo, que lá em Isaías 41, 43, vai dizer: eu sou o Senhor, e Deus nenhum, aleluia, a parte de mim não há. Deus nenhum haverá. Então, como Jesus é um Deus menor, criado por Jeová, né? Então, Jesus foi criado por Deus. Jesus foi criado pelo Pai. Era esse o pensamento deles. Outros diziam, o Espírito Santo é um anjo. O Espírito Santo é um anjo. Depois, mais para frente, você vai ter algumas outras vertentes, dizendo que o Espírito Santo é uma ação de Deus, é uma ação do Pai, uma ação de Jeová. Mais uma vez, o testemunho de Jeová defende isso até hoje. O Espírito Santo é uma força ativa, ele não é Deus. Deus é só Jeová. O Espírito Santo é uma força ativa e Jesus é um Deus menor, Filho de Deus, enfim. Então, desde o início, a gente tem essas
questões, amém? Só para uma observação aqui, quem defende a Trindade, como nós, são chamados de trinitarianos. Então, nós somos trinitarianos, ou seja, cremos na Trindade, né? Inclusive, existe a Sociedade Bíblica do Brasil e existe a Sociedade Bíblica Trinitariana, né? Que também tem algumas versões bíblicas muito boas. Quem não defende a Trindade, no caso dos Testemunhos de Jeová, são chamados de unicistas. Eles dizem que Deus não é uma trindade, não pode ser, não tem como explicar como que 3 pode ser 1, isso é impossível. E realmente a razão não pode explicar, nós entendemos isso pela fé e vamos, né, discorrer no estudo hoje aqui. Porque a Bíblia afirma categoricamente que Deus é 3 pessoas. Não tem como a gente ir contra a palavra de Deus. Mas eles, por não conseguirem explicar, e realmente não é possível explicar mesmo, humanamente falando, apenas pela palavra de Deus, e já basta, né? Amém? Então, Deus é uma trindade. Quem não crê que Deus é uma trindade é chamado de unicistas. Então, além dos Testemunhos de Jeová, a gente tem também uma igreja famosa, que a gente canta, inclusive, alguns louvores deles aqui, que é a Igreja Voz da Verdade. A Voz da Verdade, ela afirma que, ao contrário do Testemunho de Jeová, ela afirma que, na verdade, Deus é Jesus. E essas pessoas que aparecem na Bíblia são manifestações diferentes de Jesus na história. Então, o Pai é Jesus lá no Antigo Testamento. Depois o Filho é Jesus vindo à Terra. E depois o Espírito Santo é Jesus, depois que há aquele cumprimento, o Espírito Santo é Jesus agora na nova aliança. Então, para eles, tudo é Jesus. Você vê que no hino que nós louvamos, aquele Projeto no Deserto, que é um hino belíssimo, eles têm hinos maravilhosos, Voz da Verdade, pastor Carlos Moisés. Ele, no momento do CD, ele diz, que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? E tem um momento que ele grita, Ele é Jesus, né? Então, quer dizer, lógico que a gente sabe que Jesus estava ali com o povo, né? Jesus era aquela rocha, né? Que Moisés feriu, né? Ali aquela rocha representa Jesus, né? Amém? Mas o Deus que conduziu o povo no deserto, claramente você vê, é o Pai, né? É o que fala com Moisés, eu sou o que sou, é de onde vem o nome Yahvé. Eu sou, nós vimos isso na aula passada. Eu sou o que sou, né? Amém? Depois Jesus vai afirmar isso lá na frente, por isso que eles fazem essa confusão. Porque lá na frente ele vai dizer assim, antes que Abraão existisse, eu sou, né? Fazendo referência ao eu sou. Jesus vai dizer, eu sou 7 vezes. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou a porta das ovelhas. Antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Ele vai falar várias vezes, eu sou. Né? Mas aí depois ele diz, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele poderia dizer, eu e o Pai somos a mesma pessoa, viu? Resolvi aqui, eu e o Pai somos a mesma pessoa, tá bom? Não, ele não diz isso. Ele diz, eu e o Pai somos um. Né? E como na passagem do batismo, a gente vê que tem manifestações diferentes das 3 pessoas no mesmo momento. Mas nós vamos entrar daqui a pouco nesse ponto. Então, tudo isso para explicar que quem crê na Trindade é trinitariano, quem não crê é unicista. Nós somos trinitarianos, nós cremos na Trindade. Amém? Como nós já falamos, a palavra Trindade não está na Bíblia. Né? Amém? Mas ela é usada para exemplificar, né, o que a Bíblia ensina, para condensar, né, aquilo que a Bíblia ensina claramente a respeito da pessoa de Deus, das 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo um único Deus, o Deus verdadeiro, que é o que nós estamos estudando aqui na terça-feira. Então, o Novo Testamento, é claro, ele vai estar mais claro em relação à doutrina da Trindade. Fato, né? O Novo Testamento é a grande revelação de Deus em termos de escritura, amém? Mas se a gente ler com atenção, lógico, à luz do Novo Testamento, algumas passagens do Antigo Testamento, a gente já começa a ver algumas nuances em relação a essas pessoas diferentes em Deus. Primeiro é o nome. Elohim é o primeiro nome de Deus que aparece na Bíblia. Abre lá em Gênesis capítulo 1.
Gênesis 1, logo os 2 primeiros versículos da Bíblia. Gênesis 1, 1 e 2. Amém? Gênesis 1, 1 e 2. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse versículo no hebraico é Bereshit Barai Elohim. Bereshit Barai Elohim. No princípio, criou Deus. Amém? E vai continuar, os céus e a terra, né? Mas esse Elohim, no hebraico, ele tem essa característica de pluralidade. O próprio termo Elohim, ele tem na sua natureza, para nós a gente não consegue entender isso, é um pouco, talvez a gente possa entender sim. Na língua portuguesa, a gente não tem os substantivos singulares e os substantivos plurais. Então você tem lá casa, casas, né? Só que essa palavra está no plural. Só que tem um outro tipo de substantivo que é específico, que é chamado de substantivo coletivo. Então, quando você fala, por exemplo, pássaro, o plural de pássaro é pássaros. Mas, se você vê um monte de pássaros voando, tem uma palavra para isso, é um substantivo coletivo. Como é que é? Revoada. Então, esse é um substantivo coletivo. O coletivo de pássaros, revoada. O substantivo de cães ou de lobos é matilha. Substantivo de coletivo de porcos é vara. Lá quando Jesus se encontra lá com o gadareno, havia uma vara de porcos. Em algumas versões vai falar sobre isso. Uma vara, não é manada. Manada é outra coisa. Manada é outro bicho. É uma vara de porcos, né? Amém? Talvez tenha uma versão ou outra que usa manada por uma questão de semântica, vai mudando o sentido da palavra. Mas o substantivo coletivo de porco é vara, né? E assim vai, né? Substantivo de bandidos, por exemplo, né? Corja, né? Amém? Então você tem essa... Então o termo Elohim tem essa característica plural. Você nunca vai dizer assim, revoada, você nunca vai imaginar um passarinho. Eu estava lá e tinha uns pássaros no campo, e de repente veio uma revoada. Você não vai imaginar, veio um passarinho voando. Você já imaginou o quê? Aquele monte de passarinho voando, não é assim? A palavra Elohim é a mesma coisa. Ela identifica uma pluralidade dentro de uma unidade. É uma unidade. A revoada é um conjunto daqueles... Um conjunto. Não são duas revoadas. Só se tiver uma revoada aqui e outra revoada lá. Se elas se juntarem, é uma revoada só. Não é isso? Então, a unidade é preservada. Agora, o nome Elohim é a mesma coisa. Ela tem essa característica no original dessa pluralidade. Agora, olha o que diz o versículo 2. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O versículo 1 diz que Deus criou os céus e a terra. E o versículo 2 diz que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Deus criou e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Você vê que daqui dá uma distinção. É claro que para aquele momento era muito obscuro, como entender isso? Realmente, hoje é mais fácil porque a gente tem um Novo Testamento. A gente consegue diferenciar muito claramente na nossa mente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nesse momento não era possível. Vamos lá para um pouquinho mais para frente, capítulo 1 de Gênesis. Gênesis 1, 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem. Achou aí, pastor? 1, 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Aí poderia continuar aí, né? Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea o criou. Com quem Deus estava conversando no versículo 26? Ele diz, façamos. Vamos fazer. Né? Note que aqui não está claro, mas Deus estava conversando com alguém. Estava falando, façamos, e ele não estava falando com uma criatura. Então, mas é o que eu estou falando, aqui a gente não, hoje a gente sabe porque a gente tem o Novo Testamento, mas como é que se ia saber antigamente? Né? Não tinha como saber. Né? Então, e ele estava falando com alguém, mas ele não estava falando com uma criatura. Por que eu sei que ele não estava falando com uma criatura? Porque ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Ele não estava falando com algum outro ser que foi criado. Ele não ia pegar um cavalo e ia dizer, ó, vamos fazer o homem à nossa imagem aqui? Não tem sentido. Ele está falando com alguém, e esse alguém é Deus também. Amém? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele, tal. Depois o versículo 27 diz, e criou Deus, mais uma vez aqui, ó, Bara Elohim, criou Deus, o homem, a sua imagem. Veja, não é plural, aqui é o singular, porque é Deus, né? A divindade, aqui é uno. Criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém? Então a gente volta novamente para Mateus 3, lá na palavra do batismo, né? Mateus 3. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então esse acontecimento, ele é maravilhoso. E demonstra a ação dos três em um mesmo momento na história. São três manifestações diferentes ao mesmo tempo. Você tem o Filho que está ali na água para ser batizado. Você tem o Espírito Santo descendo em forma de pomba sobre ele. E você tem uma voz que vem do céu dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então veja, são três manifestações distintas, né, que mostram claramente as três pessoas da Trindade, as três pessoas da divindade santa, ou como é chamado, a Santíssima Trindade. Amém? A Santíssima Trindade. É o mesmo termo usado lá para o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, né? Amém? Porque é a pessoa de Deus, né? Ou a divindade, ou as três pessoas de Deus. Amém? Outra passagem aí, para tratar a comissão apostólica, Mateus 28. Mateus 28. A comissão apostólica, Mateus 28, 19. O comissionamento que Jesus dá aos apóstolos e à igreja, enfim. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19, diz assim, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por que Jesus mandaria batizar em nome desses três, se não fossem Deus, né? Se essa não fosse a natureza do Pai, se essa não fosse a representação da Trindade do Pai. Qual a razão, né? E de ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém? Então essa instrução, essa ordenança de Jesus para a igreja, fazer discípulos, né? Ensinar e batizar,
ele dá a fórmula batismal. A fórmula batismal é em nome da Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bênção de Deus. Agora na bênção apostólica. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Tem só mais uma passagem para a gente ler. 2 Coríntios 13, 13. O último versículo de 2 Coríntios. 2 Coríntios 13, 13. É a bênção apostólica, né? Que substituiu lá a bênção sacerdotal do Antigo Testamento. 13, 13. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. Então, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Essa é a bênção apostólica. Amém? Às vezes a gente acaba invertendo, né? O amor de Deus, a graça do Senhor, a comunhão do Espírito Santo, né? Mas eu estou convencido que hoje né? Eu sempre que eu coloco a ordem é de acordo com o que está aqui no texto. A graça do Senhor Jesus, não que está errado inverter, mas correto aqui, né? A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão dos... Eu não sei onde é que a gente encontra as consolações, né? As consolações, né? A gente precisa ser mais cativo ao texto, né? É lógico que a gente sabe que o Espírito Santo consola também, mas não está escrito, né? Aqui na bênção apostólica, né? Então, só isso. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então aqui está a invocação da bênção, impetração, né, da bênção, o pronunciamento da bênção sobre a igreja, reconhecendo a triunidade de Deus, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, então não tem como negar isso, irmãos, não tem como negar. Por mais que você não... Como Deus é uma trindade? Como pode ser três ao mesmo tempo e um? Não sei. A mente humana não consegue. Mas a Bíblia está dizendo. É assim. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. E como Atanásio defendia, o Pai é 100% Deus, o Filho é 100% Deus e o Espírito Santo é 100% Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é assim... Um terço é o Pai, outro terço é o Filho e o terceiro terço é o Espírito Santo, formando um Deus. Os três que formam um Deus. Não. Cada um é Deus 100%. Mas a unidade deles é plena e perfeita, que é um único Deus. Entende? Não entende, porque a mente humana não consegue entender. Mas pela fé nós entendemos. Entende? Nós entendemos pela fé, nós aceitamos isso pela fé, e não tem problema nenhum, porque você vê que a palavra de Deus está dizendo, e você confia plenamente na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o último texto para acabar com a dúvida. João acaba com a dúvida. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Se ainda tinha ficado alguma dúvida, o apóstolo João vai acabar com essa dúvida agora. 1 João 5, 7. Amém? 1 João capítulo 5, versículo 7. Olha só essa palavra. E aqui tem uma certa, não sei se eu posso dizer uma polêmica, mas alguns manuscritos antigos não têm esse texto. E aí por isso, aqueles que são unicistas e criticam a Trindade usam isso como argumento. Mas muitos manuscritos possuem. Porque assim, a Bíblia ela tem muitos manuscritos, né? A Bíblia, ela é de longe o livro que tem
mais assim autenticidade literária, por ter o maior número de cópias assim infinitamente, abissalmente, né, disparadamente à frente de qualquer outra obra. A Bíblia é o que tem mais cópias, entendeu? Não estou falando dessas Bíblias que a gente tem editadas por editoras, não. Estou falando de pergaminhos, de cópias antiquíssimas, seculares, milenares. Tem manuscrito pachuchu. Muito mais do que qualquer outra obra da antiguidade. As obras de Sócrates, Platão, Aristóteles, que esses camaradas conquistaram o mundo na época. Claro que depois que morreram, né? Mas tudo bem. Então, a Bíblia tem muitos manuscritos. Então, tem alguns manuscritos que não têm esse texto. Então, por isso que gera alguns questionamentos. Mas muitos manuscritos têm o texto. Então, se entende, se convencionou serem autênticos. Amém? Então, João diz assim, 1 João 5,7. Porque 3 são os que testificam no céu. O versículo seguinte, ele vai dizer que 3 são os que testificam na terra. Mas hoje não é o nosso objeto. Nosso objeto é esse 7 aqui. Porque 3 são os que testificam no céu. Quem são esses 3? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Pronto. A Trindade está aí. O Pai, a Palavra, quem que é a Palavra? É o Filho. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Pai, a Palavra e quem? O Espírito Santo. E estes 3 são um. Então, Trindade é triunidade. 3 são um. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Amém? Então, é apenas um Deus. Apenas um Deus. Não são 3 deuses, mas são 3 pessoas e apenas um Deus. Amém? Uma curiosidade importante aqui é o catolicismo romano, ele se refere a Deus como vós. Não é isso? Os irmãos sabem que os católicos se referem a Deus como vós. Vai rezar lá, orar o Pai Nosso lá e diz: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Por quê? Porque o católico está usando essa característica de falar com as 3 pessoas. E para nós entendemos que isso está errado. Né? Se referir a Deus no plural, falando como se estivesse falando às 3 pessoas. Vós. E você vê que isso é em tudo que eles fazem, em todos os escritos, em toda a questão. Vós. Eles usam esse termo no plural para se referir a Deus. A tradição protestante, né, ela convencionou usar e se referir a Deus no singular. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Aqui tem um outro probleminha, né? Porque eles falam, venha a nós, né? O vosso reino, né? E a Bíblia não está dizendo venha a nós, está dizendo venha o teu reino, né? Quer dizer, venha, se estabeleça, né? Na terra, que o teu reino se estabeleça. Em outro momento vai dizer, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, venha o teu reino, não venha a nós, né? Venha o teu reino, né? Porque se ele vier, nós estamos inseridos nele, mas não venha a nós, né? A gente entende que isso também é um erro, um acréscimo. Mas, voltando aqui à questão do pronome. Então, nós entendemos que o pronome é o pronome singular, não é o pronome plural, se referir a Deus como vós, porque você não está falando com as 3 pessoas ao mesmo tempo, não que isso seja um problema, mas a própria oração, ela tem uma sequência lógica e correta. Quando você ora quem? Não é pecado você orar a Jesus ou orar ao Espírito Santo, não é pecado de jeito nenhum, é Deus. Mas a forma normativa da oração é você se dirigir ao Pai, como Jesus ensinou, dirigir ao Pai, em nome do Filho
Jesus diz, tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Você está pedindo o nome dele, você está pedindo ao Pai, né? Tudo que pedir em meu nome, eu farei. Então, se a gente fala ao Pai, em nome do Filho, e tem mais ainda, pela intercessão do Espírito. Que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos como pedir como convém, diz Paulo lá em Romanos 8. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, né? O pastor Arnaldo costuma dizer aqui, porque o Espírito que conhece, ele penetra nas profundezas de Deus. Ele sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, né? Então a gente ora ao Pai, então é tu. Se referindo ao Pai, tu, mas aqui não é nem por uma questão da pessoa, aqui é uma questão da divindade. Então quando a gente ora a Deus, independente se você está falando com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, você está falando tu, porque você está falando, é um único Deus. Você não está orando para pessoas específicas, está orando a Deus. Então, santificado seja o teu nome. Porque Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, ele ensinou a orar ao Pai. Por isso que é santificado seja o teu nome. O nome do Pai, o teu nome. Amém? É claro que o nome de Jesus, o Pai elevou o nome de Jesus acima de todo nome. E o nome de Jesus é que passou a ser o nome sobre todo nome. Ele elevou o nome de Jesus sobre todo nome. Né? Amém? E quando, lá em 1 Coríntios vai dizer que quando, vamos abrir lá para não ficar nenhuma dúvida em relação a essa questão, porque lá no final de 1 Coríntios, 1 Coríntios 15, versículo 25. 1 Coríntios 15, versículo 25. Porque convém que reine, aqui é Jesus, né? Até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Quem sujeitou? O Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos pés do Filho. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro é que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Ele diz assim, claro é que se excetua, todas as coisas estão sujeitas ao Filho, exceto o Pai. Claro, porque o Pai é que sujeitou todas as coisas ao Filho, tá certo? Entenderam aí, irmãos? Entenderam? Então o Pai não está sujeito nesse sentido. O Pai não está sujeito a Cristo. O Pai sujeitou todas as coisas, né? Amém? Então, ele diz, versículo 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Então, exceto aquele que o sujeitou, é que nem o faraó, deu todas as coisas na mão de José, José era senhor de tudo, menos sobre faraó, né? Menos sobre faraó, né? E aquilo que faraó ordenou, que era mulher, claro, né? Mas vamos lá. Agora ao versículo 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém? Tem como você negar a Trindade, irmãos, numa passagem dessa? Tem como você... Como é que Paulo está falando de Cristo se sujeitar ao Pai, se isso é uma pessoa só? Não faz sentido, né? A gente não consegue explicar. Como é que eles podem ser três ao mesmo tempo um? A gente não consegue explicar. Mas a Bíblia está dizendo que são três. E não tem como a gente negar isso sem negar a própria Bíblia, né? Amém? Então, só para a gente concluir aqui, é apenas um único Deus, mais três pessoas, tá certo? E a gente se refere na oração no singular. Teu reino, tua vontade, né? Teu nome. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa linguagem plural está mais relacionada ao politeísmo, né? Aqueles que creem em vários deuses, né? Então, né? A gente não crê em vários deuses, a gente adora um único Deus. Amém, amados?
Essa doutrina, para finalizar, essa doutrina ela é difícil de se entender com a razão, né? Amém? Existem algumas ilustrações que às vezes são feitas, né, para tentar explicar, mas as ilustrações e as comparações nunca são perfeitas. Por quê? Porque Deus não se compara a nada. Então, por mais que você faça uma ilustração para tentar explicar uma coisa relativa a Deus ou um princípio espiritual, ela sempre vai ser limitada, ela nunca vai ser completa. Algumas ilustrações são boas para poder ajudar, mas nunca vão ser completas. Então, a gente tem que sempre ficar atento a isso. Tá? Então, alguns querem explicar, por exemplo, o corpo humano. O corpo humano é um só, mas ele é dividido em 3 partes. Quais são as partes? Cabeça, tronco e membros. Se você não tiver um deles, você não vive. Se não tiver a cabeça, não tiver o tronco, ou não tiver os membros, aí você vai dizer, mas tem pessoas que não têm os membros. Não, mas ela tem o toco, né? O toquinho aqui. Né? O toquinho tem, né? O que não tem é todo o membro. Mas se tirar aqui tudo, até os entroncamentos daqui, a pessoa não sobrevive. Os entroncamentos aqui do ombro, da perna, não tem, não fica nada. Porque atinge os órgãos vitais. Só que essa comparação é muito limitada. Porque eu estou dizendo que o corpo precisa de cada um deles para ser o corpo. E Deus, cada uma das 3 pessoas é Deus plenamente, 100%. Como se elas fossem independentes uma da outra. Para serem Deus, elas não precisam uma da outra. Só que essas 3 pessoas são uma na unidade perfeita de Deus. Não é que haja um complemento. 33,3% um, 33,3% o outro, 33,3%, 99,9999%, 100%, a soma dos 3. Não é isso. Cada um deles é 100% Deus. Entende? Por isso que eu estou falando que a razão não consegue explicar, mas pela fé nós entendemos. Né? Então, para finalizar. Agora, a ilustração, aí tem uma outra ilustração que fala do triângulo. Né? O triângulo são 3 lados. Né? Se um lado sair, deixa de ser triângulo. Também, para mim, é uma ilustração muito limitada em relação a essa questão de Deus, porque, mais uma vez, os 3 são um, mas os 3 são 100% Deus. É como se cada lado do triângulo fosse um triângulo. E na ilustração não é. Agora, a ilustração que eu acho mais, assim, que mais é apropriada, e, mais uma vez, nenhuma ilustração para falar de Deus ou comparar Deus vai ser perfeita, porque Deus não pode ser comparado com nada. Mas talvez que a ilustração que eu acho que é mais, assim, que mais adequada é o Sol. Né? Porque o Sol, ele tem aquela sua massa de calor, embora a gente ache que aquilo é fogo, não é. Não é fogo, né? Amém? Aquilo é uma massa gasosa, que a pressão que é exercida no seu núcleo faz a temperatura surgir. Não é fogo, porque o fogo precisa de oxigênio, e no espaço não tem oxigênio. Então o Sol, ele é o Sol, ele tem lá, né, a sua massa, o Sol, que é composto de hidrogênio, hélio, enfim, pressão, energia, libera energia. E aí você tem o Sol, que é a sua massa, mas ele tem luz, e essa luz tem calor. Amém? Então, o Sol, ele é massa, luz e calor. Essas 3 características são complementares uma da outra. Derivam uma da outra e formam a unidade que é o Sol. Amém? Então, né, alguns teólogos já fizeram essa comparação do Sol, né? Ele tem luz e a luz tem calor. Então a luz, né, lá em Hebreus fala, Jesus é o resplendor da glória do Pai, né? Então a luz do Sol, aquele resplendor, você consegue olhar para o Sol? Consegue olhar para o Sol a olho nu? Não consegue. Os raios ultravioletas queimam a sua retina. Você fica olhando por um determinado tempo. Eu vou olhar. Você vai ficar cego. Você vai ficar cego, isso é fato. Você vai ficar cego. Porque os raios ultravioletas vão queimar a tua retina lá dentro. E você vai ficar cego. Então a luz do Sol e o calor que você sente, né, do Sol. Né? Então,
fizeram essa analogia, como que sendo Cristo o resplendor de Deus e o Espírito Santo é aquele, o agente, que age como se fosse o calor que a gente sente do sol aqui. Amém? Mas isso, mais uma vez, é uma ilustração também muito, muito pequena. Mas eu acho importante, acho interessante essa. Então, no fim das contas, nós entendemos a Trindade pela fé. Você crê na palavra de Deus? Você crê no Deus Trino? Amém? Você não é politeísta, você não crê em vários deuses. Você é monoteísta. Você crê num único Deus. Mas esse Deus, ele é trino. Ele tem, aleluia, na sua manifestação, 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o Deus verdadeiro que nós estamos estudando aqui terça-feira. Esse é o Deus verdadeiro que nós adoramos. O Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este Filho unigênito que veio, amou o mundo, veio, morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, está sentado à destra do Pai e enviou o Espírito Santo, o Deus que está neste lugar, falando conosco, nos dando entendimento, nos dando graça e alegria, nos santificando a cada dia, consolando os nossos corações na tristeza. Este é o Deus que nós servimos, o Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, glória ao Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus, vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer ao Senhor.